Satanás tenta nos enganar? Os métodos de Satanás para enganar são tentadores: músicas, filmes e outros meios, e o encanto de bons momentos. Quando as mentiras dele conseguem nos enganar, ficamos vulneráveis ao seu poder. Versículos da Bíblia para referência. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele nem nele tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3 versículos 1 ao 5. Por que você não entende meu discurso? Porque vocês não podem ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8 versículos 43 e 44. Adão e Eva, que foram criados por Deus no princípio, eram pessoas santas, o que significa que enquanto estavam no jardim do Éden eles eram santos, sem número qualquer traço de impureza. Eles também são leais a Jeová e não sabem nada sobre traí-lo. Isso ocorre porque eles estão livres da interferência da influência de Satanás, livres do veneno de Satanás e, portanto, são os mais puros de toda a humanidade. Eles viviam no jardim do Éden, imaculados de qualquer imundície, não possuídos pela carne e com respeito a Jeová. No final, quando foram tentados por Satanás, eles tinham o veneno de uma cobra e o desejo de trair Jeová, e viveram sob a influência de Satanás. No princípio eles eram santos e respeitavam a Jeová. É somente nesse estado que eles são humanos. Mais tarde, depois que Satanás os tentou, eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e viveram sob a influência de Satanás. Eles foram gradualmente corrompidos por Satanás e perderam a imagem original do homem. No princípio, o homem tinha o sopro de Jeová, sem a menor desobediência e sem maldade em seu coração. Naquela época, o homem era verdadeiramente humano. Depois de ser corrompido por Satanás, o homem se tornou um animal. Sua mente estava cheia de maldade e impureza, desprovida de bondade e santidade. Não é Satanás? Quando Satanás tentou Eva, ele disse: por que você não comeu o fruto daquela árvore? Eva respondeu: Deus disse que se eu comer o fruto daquela árvore, morrerei. Satanás disse: vocês certamente não morrerão se comerem do fruto daquela árvore. O propósito desta declaração de Satanás é tentar. Certamente não disse que ao comer o fruto da árvore o homem não morreria, apenas disse que o homem não tinha que morrer, e isso fez o homem pensar: se eu não tenho que morrer, é melhor comê-lo. O homem não consegue resistir à tentação de comer a fruta. Dessa forma, Satanás atinge seu objetivo de tentar o homem a cometer um pecado. Não assumiu a responsabilidade, porque não obrigou ninguém a comê-lo. Agora todas as pessoas carregam dentro de si os venenos de Satanás que testam Deus e tentam o homem. Às vezes, quando as pessoas falam, elas falam em tons satânicos com o propósito de testar e tentar. Todos os pensamentos e ideias que preenchem as pessoas são venenos de Satanás. A maneira como elas se comportam é algo de Satanás. Ocasionalmente, uma piscadela ou um gesto carrega um leve cheiro de provação e tentação. Desde que o homem desenvolveu a ciência social, a mente humana tem se preocupado com a ciência e o conhecimento. A ciência e o conhecimento se tornaram ferramentas para a liderança da humanidade.
e não há mais espaço suficiente para o homem adorar a Deus, e não há condições favoráveis para adorar a Deus. A posição de Deus afundou ainda mais no coração do homem. Sem Deus em seu coração, o mundo interior do homem é escuro, sem esperança e sem sentido. Por causa disso, muitos cientistas sociais, historiadores e políticos surgiram para expressar teorias de ciências sociais, teorias da evolução humana e outras teorias que contradizem a verdade de que Deus criou o homem para preencher o coração e a mente humanos. E dessa forma, aqueles que acreditam que Deus criou tudo têm se tornado cada vez menos, e aqueles que acreditam na teoria da evolução têm se tornado cada vez mais numerosos. Cada vez mais pessoas consideram os registros da obra de Deus e suas palavras na era do Antigo Testamento como lendas e mitos. Em seus corações, as pessoas desconsideravam a honra e a majestade de Deus, a doutrina de que Deus existe e governa todas as coisas. A preservação da humanidade e o destino dos povos e nações não importam mais para eles. O homem vive em um mundo sem sentido que só se importa com comida, bebida e busca de prazer. Poucas pessoas tomam a iniciativa de buscar onde Deus está trabalhando hoje, ou de buscar como ele conduz e organiza o destino do homem. E dessa forma, sem que as pessoas percebam, a civilização humana está se tornando cada vez mais incapaz de atender aos desejos das pessoas, e muitas pessoas até sentem que, vivendo neste mundo, são menos felizes em comparação às pessoas que já faleceram. Até mesmo pessoas de nações civilizadas outrora altamente desenvolvidas expressam tais queixas. Porque sem a orientação de Deus, não importa o quanto os líderes e sociólogos tentem preservar a civilização humana, tudo será em vão. Ninguém pode preencher o vazio no coração humano, porque ninguém pode ser a vida do homem, e nenhuma teoria social pode libertar o homem do vazio que o atormenta. Ciência, conhecimento, liberdade, democracia, lazer, conforto, tudo isso traz apenas um alívio temporário ao homem. Mesmo que tais coisas existam, as pessoas ainda não conseguem evitar pecar e reclamar da injustiça da sociedade. Essas coisas não podem diminuir o desejo humano e a vontade de descobrir. Porque o homem é uma criação de Deus e os sacrifícios e descobertas sem sentido do homem só podem levar a mais sofrimento e só podem fazer com que o homem exista em um estado constante de medo, sem saber como enfrentar o futuro da humanidade ou como enfrentar o caminho à frente. Até mesmo a ciência e o conhecimento são temidos pelo homem, e o sentimento de perda é ainda mais temido. Neste mundo, quer você viva em um país livre ou em um país sem direitos humanos, você é completamente incapaz de escapar do destino da humanidade. Seja você o líder ou o liderado, você é completamente incapaz de escapar do desejo de explorar o destino, os mistérios e o destino da humanidade. Você fica ainda mais incapaz de escapar da confusa sensação de perda. Tais eventos, que são comuns a toda a humanidade, são chamados de anomalias sociais pelos sociólogos, mas nenhuma grande pessoa pode surgir para resolver tais problemas. De cima a baixo e do começo ao fim, Satanás está interrompendo a obra de Deus e trabalhando contra ele. Toda essa conversa sobre herança cultural antiga, valioso conhecimento sobre cultura antiga, ensinamentos do taoísmo e confucionismo, e clássicos confucionistas e cerimônias feudais, já levou o homem ao inferno. Ciência e tecnologia modernas mais avançadas, bem como indústria, agricultura e negócios altamente desenvolvidos, não são encontrados em nenhum outro lugar. Em vez disso, ele apenas enfatiza os rituais feudais que foram espalhados pelos antigos macacos, para deliberadamente interromper, resistir e desmantelar a obra de Deus. Não só continua a prejudicar o homem até hoje, mas também quer engoli-lo inteiro, a pessoa. A transmissão dos ensinamentos morais e éticos do feudalismo e a transmissão de conhecimentos sobre a cultura antiga há muito tempo infectam a humanidade.
transformando-a em demônios grandes e pequenos. Somente alguns aceitarão Deus com alegria e acolherão sua vinda com alegria. Os rostos de toda a humanidade estão cheios da intenção de matar, e em todos os lugares, a intenção de matar pode ser sentida. Eles procuram expulsar Deus desta terra, segurando facas e espadas, eles se preparam para a batalha para destruir Deus. Por toda esta terra diabólica, onde sempre foi ensinado que Deus não existe, ídolos estão espalhados, e o cheiro nauseante de papel queimado e incenso impregna o ar, tão denso que é difícil respirar. É como o cheiro de lama que sai do corpo de uma cobra venenosa, tanto que a pessoa não consegue evitar o vômito. Além disso, o som de demônios malignos entoando escrituras em uníssono podia ser ouvido fracamente, um som que parecia vir de um inferno distante, tanto que não era possível deixar de tremer. Em todos os lugares desta terra são colocados ídolos nas cores do arco-íris, transformando a terra em um mundo de prazeres lascivos, enquanto o rei dos demônios continua a rir maldosamente, como se seu plano maligno tivesse dado certo. Enquanto isso permanece completamente inconsciente dentro da pessoa, e ela nem mesmo está ciente de que o diabo a corrompeu a ponto de ela perder todos os sentimentos e se curvar em derrota. Ele quer destruir, no instante, tudo sobre Deus, e mais uma vez corrompê-lo e matá-lo. Ela busca derrubar e interromper sua obra. Como isso pode permitir que Deus esteja em pé de igualdade? Como pode tolerar que Deus interfira em seu trabalho entre as pessoas na terra? Como isso pôde permitir que Deus expusesse sua face hedionda? Como pôde permitir que Deus interferisse em seu trabalho? Como pôde esse diabo, cheio de raiva, permitir que Deus controlasse sua corte real na terra? Como pode aceitar livremente seu poder superior? Sua face hedionda foi revelada como realmente é, então as pessoas não sabem se riem ou choram, e é muito difícil dizer. Não é essa a essência disso? Com uma alma feia, ele ainda acredita que sua beleza é inacreditável. Esse grupo de criminosos. 2. Eles descem ao mundo mortal para se divertir e causar o caos, causando tanta turbulência que o mundo se torna instável e inconstante e o coração do homem fica confuso e inquieto. E eles brincam tanto com o homem que ele parece uma fera selvagem do campo, tão feio, e não há nenhum vestígio do homem santo original. Além disso, eles querem tomar o maior poder da terra. Eles impedem severamente a obra de Deus, de modo que ela dificilmente pode avançar, e fecham o homem tão firmemente quanto muros de bronze e ferro. Tendo cometido tantos pecados e causado tantas calamidades, eles esperam algo além de punição? Demônios e espíritos malignos já estão devastando a terra, e tanto a vontade de Deus quanto os esforços pacientes foram bloqueados para que eles não pudessem entrar. É verdade, isso é um pecado mortal. Como Deus pode não estar ansioso? Como Deus pode não odiar? Eles já obstruíram e se opuseram severamente à obra de Deus. Quão rebeldes! O conhecimento da cultura e da história antigas, abrangendo milhares de anos, selou firmemente os pensamentos e as crenças humanas, bem como a perspectiva de sua mente, tornando-os impenetráveis e insolúveis. 3. As pessoas vivem no 18º círculo do inferno, como se Deus as tivesse banido para masmorras, onde nunca poderiam ver a luz. As pessoas foram tão oprimidas pelo pensamento feudal que mal conseguem respirar e estão ofegantes. Eles não tinham a menor força para lutar. Tudo o que eles fazem é suportar silenciosamente. Ninguém jamais ousou lutar ou defender a retidão e a justiça. As pessoas estão realmente vivendo uma vida pior que a dos animais, sob as surras e abusos da moralidade feudal, dia após dia, ano após ano. Eles nunca pensaram em buscar a Deus para desfrutar da felicidade no mundo humano. As pessoas não o ouvem e o deixam sozinho de lado, como se nunca o tivessem conhecido, como se nunca o tivessem visto antes.
Mas Deus esperou muito tempo pelo homem na longa jornada da vida, nunca lançando sua ira incontrolável sobre ele, apenas esperando calmamente e silenciosamente que o homem se arrependesse e começasse de novo. Deus veio ao mundo humano há muito tempo para compartilhar os sofrimentos do homem na terra. Em todos os anos em que viveu entre os homens, ninguém havia descoberto sua existência. Deus suporta silenciosamente o sofrimento de ser humilde no mundo humano, enquanto realiza a obra que ele pessoalmente criou. Ele continua a suportar pela vontade de Deus Pai e as necessidades da humanidade, que está sofrendo sofrimentos nunca experimentados pelo homem. Na presença do homem, ele o serviu silenciosamente e na presença do homem, ele se humilhou, por causa da vontade de Deus Pai e também por causa das necessidades da humanidade. O conhecimento da cultura antiga parece ter sido banalizado ao roubar o homem da presença de Deus e entregá-lo ao rei dos demônios e seus descendentes. Os 4 livros e os 5 clássicos já levaram o pensamento e as ideias do homem a outra era de rebelião, fazendo com que ele adorasse ainda mais os escritores do livro clássico dos documentos e, como resultado, agravasse ainda mais suas ideias sobre Deus. Sem que o homem soubesse, o rei dos demônios expulsou Deus implacavelmente de seu coração, e então o ocupou com alegria e sucesso. Desde então, o homem assumiu uma alma feia e maligna e o rosto do rei dos demônios. Seu peito estava cheio de ódio por Deus, e a maldade irada do rei dos demônios se espalhava dentro do coração do homem todos os dias até consumi-lo completamente. O homem não tem mais a menor liberdade e não há como escapar das armadilhas do rei dos demônios. Ele não pôde fazer nada além de deixar-se capturar naquele momento, rendendo-se e prostrando-se em submissão à sua presença. O desenvolvimento ou colapso de um país está nas mãos de seus cidadãos. Atrás dele, as pessoas o penduram na parede ou o colocam sobre uma mesa para prestar homenagem e oferecê-lo. Ao mesmo tempo em que grita, "Não há Deus", ele se exalta como Deus, empurrando Deus desenfreadamente para além dos limites da terra, enquanto se coloca no lugar de Deus e age como o rei dos demônios. Realmente não faz sentido. Por isso as pessoas o odeiam profundamente. Parece que eles e Deus são inimigos mortais, e os dois não podem ficar juntos. Ele planeja afastar Deus enquanto vagueia livremente livre da lei. 4. Este é o rei dos demônios. Como sua existência pode ser tolerada? Não descansará até interromper a obra de Deus e deixá-la em completa desordem. 5. Como se quisesse lutar contra Deus até o fim, até que os peixes morram ou a rede se rompa, lutando deliberadamente contra Deus e se aproximando cada vez mais. Onde em tudo isso está a obra de Deus? Há até quem grite afirmações como a seguinte: coisas que não deveriam ser ditas. O homem descendeu dos macacos nos tempos antigos, e o mundo de hoje vem de uma série de sociedades antigas que começaram há aproximadamente 1 bilhão de anos. O desenvolvimento ou colapso de um país está nas mãos de seus cidadãos. Atrás dele, as pessoas o penduram na parede ou o colocam sobre uma mesa para prestar homenagem e oferecê-lo. Ao mesmo tempo em que grita, "Não há Deus", ele se exalta como Deus, empurrando Deus desenfreadamente para além dos limites da terra, enquanto se coloca no lugar de Deus e age como o rei dos demônios. Realmente não faz sentido. Por isso as pessoas o odeiam profundamente. Parece que eles e Deus são inimigos mortais, e os dois não podem ficar juntos. Ele planeja afastar Deus enquanto vagueia livremente livre da lei. 4. Este é o rei dos demônios. Como sua existência pode ser tolerada? Não descansará até interromper a obra de Deus e deixá-la em completa desordem. 5. Como se quisesse lutar contra Deus até o fim, até que os peixes morram ou a rede se rompa, lutando deliberadamente contra Deus e se aproximando cada vez mais. Seu rosto hediondo foi exposto há muito tempo, agora está machucado e machucado. 6. Ele está em um estado terrível,
mas ainda assim não cede ao seu ódio por Deus, como se o ódio reprimido em seu coração só fosse diminuir quando ele engolisse Deus inteiro de uma só vez. Como podemos tolerar isso, esse inimigo de Deus? Somente sua erradicação e aniquilação completa realizarão nossas esperanças na vida. Como é possível permitir que isso continue a se espalhar? Ela corrompeu o homem a ponto de ele não mais conhecer os céus e a terra, tornando-se insensível e insensível. As pessoas perderam a razão normal. Por que não oferecemos todo o nosso ser para ser destruído e queimado para eliminar todas as preocupações futuras e permitir que a obra de Deus alcance um brilho incomparável, o mais rápido possível? Esse grupo de canalhas veio ao mundo humano e causou um grande caos. Eles levaram toda a humanidade à beira de um penhasco, planejando secretamente empurrá-los para desmembrá-los e poder engolir seus corpos mais tarde. Eles esperam em vão destruir o plano de Deus e competir com ele, apostando tudo de uma vez. 7. Isso não é fácil de fazer. Afinal, a cruz está pronta para o rei dos demônios, que cometeu os piores crimes. Deus não pertence à cruz. Ele reservou isso para o diabo. Deus já venceu há muito tempo e não sente mais tristeza pelos pecados da humanidade, mas ele trará salvação a toda a humanidade. Satanás corrompe as pessoas por meio da educação e da influência dos governos nacionais e dos famosos e grandes. Suas palavras demoníacas se tornaram a natureza viva do homem. Cada um por si e os outros por si é um famoso ditado satânico que foi incutido em todos e se tornou a vida do homem. Existem outras palavras filosóficas para viver que são semelhantes a esta. Satanás usa a cultura tradicional de cada nação para ensinar, enganar e corromper as pessoas, fazendo com que a humanidade caia e mergulhe em um abismo eterno de destruição. E por fim, Deus destrói o homem porque ele serve a Satanás e resiste a Deus. Imagine fazer esta pergunta a alguém que é ativo na sociedade há muitos anos. Suponha que você tenha vivido neste mundo e tenha realizado tantas coisas. Em quais ditados famosos você baseia sua vida? Ele pode dizer: o mais importante é, os oficiais não vão tocar em quem os bajula, e quem não os bajula não ganhará nada. Essas palavras não representam sua verdadeira natureza? Tornou-se sua natureza usar implacavelmente todos os meios para ganhar cargos, e a burocracia e o sucesso profissional eram seus objetivos. Ainda há muito veneno satânico na vida das pessoas, em seu comportamento e conduta. Por exemplo, suas filosofias de vida, suas maneiras de fazer as coisas e seus ditados estão todos cheios dos venenos do grande dragão vermelho, e tudo isso vem de Satanás. Portanto, tudo que flui pelos ossos e pelo sangue das pessoas pertence a Satanás. Todos esses funcionários, aqueles no poder e aqueles que têm sucesso têm seu próprio caminho e segredo para o sucesso. Esses segredos não representam perfeitamente sua verdadeira natureza? Suas conquistas no mundo são imensas, e ninguém consegue ver claramente os esquemas e intrigas por trás delas. Isso mostra que a natureza deles é extremamente maligna e venenosa. Satanás corrompeu a humanidade ao máximo. O veneno de Satanás flui através do sangue de cada pessoa, e pode-se ver que a natureza humana é corrupta, má e radical, repleta e completamente imersa nas filosofias de Satanás. Esta, em sua totalidade, é uma natureza que trai a Deus. Esta é a razão pela qual as pessoas resistem e se opõem a Deus. No chamado conhecimento do homem, Satanás espalhou muitas de suas filosofias sobre viver e pensar. E quando Satanás faz isso, ele permite que o homem aceite seu pensamento, filosofia e perspectiva, para que o homem possa negar que Deus existe, negar o poder de Deus sobre todas as coisas e sobre o destino do homem. Então, à medida que o aprendizado do homem progride e ele ganha mais conhecimento, ele sente que é improvável que Deus exista e pode até mesmo não sentir mais que Deus existe. À medida que Satanás acrescenta visões, noções e pensamentos à mente do homem,
o homem não se corrompe por meio disso? Sim. Em que o homem baseia sua vida agora? Ele realmente vive com base nesse conhecimento? Não, o homem baseia sua vida nos pensamentos, visões e filosofias de Satanás que estão ocultos nesse conhecimento. É aqui que ocorre a parte principal da corrupção do homem por Satanás. Este é o objetivo de Satanás e seu método para corromper o homem. Tudo que a ciência pode fazer é permitir que as pessoas vejam coisas no mundo físico e satisfaçam a curiosidade humana, mas não pode permitir que as pessoas vejam as leis pelas quais Deus governa todas as coisas. O homem parece encontrar respostas na ciência, mas essas respostas são confusas e trazem apenas satisfação de curto prazo, satisfação que confina o coração humano apenas ao mundo físico. As pessoas sentem que obtiveram respostas da ciência, então, sempre que surge uma questão, elas usam suas perspectivas científicas para provar ou aceitar essa questão. A ciência tomou posse do coração humano e está tão apaixonada por ela que as pessoas não entendem mais a necessidade de conhecer a Deus, adorar a Deus e acreditar que todas as coisas vêm de Deus e que as pessoas devem buscar respostas nele. Isso não é verdade? Quanto mais uma pessoa acredita na ciência, mais excêntrica ela se torna, acreditando que tudo tem uma solução científica, que tudo pode ser resolvido pela pesquisa. Eles não buscam a Deus e não acreditam que Deus existe. Até mesmo algumas pessoas que seguem a Deus há muitos anos vão pesquisar sobre bactérias ou procurar informações para responder a uma pergunta. Pessoas assim não olham para os problemas pela perspectiva da verdade e muitas vezes preferem confiar em insights ou conhecimento científico ou em respostas científicas para resolver problemas. Eles não dependem de Deus e não buscam a Deus. Pessoas assim têm Deus em seus corações? Não. Há até mesmo algumas pessoas que querem pesquisar sobre Deus da mesma forma que estudam ciência. Por exemplo, muitos especialistas religiosos estiveram na montanha onde a arca pousou e assim provaram que a arca existe. Mas eles não veem que há Deus na aparência da arca. Eles só acreditam em histórias e história. Este é o resultado de sua pesquisa científica e estudo do mundo físico. Se você pesquisar coisas materiais, seja microbiologia, astronomia ou geografia, nunca encontrará um único resultado que diga que Deus existe ou que Ele tem poder sobre todas as coisas. Então, o que a ciência faz pela humanidade? Isso não distancia as pessoas de Deus? Isso não faz com que as pessoas submetam Deus ao estudo? Isso não faz com que as pessoas duvidem mais da existência de Deus? Sim. Como Satanás quer usar a ciência para corromper as pessoas? Satanás não quer usar conclusões científicas para enganar e anestesiar as pessoas? E usar respostas incertas para tocar o coração das pessoas para que elas não mais busquem ou acreditem que Deus existe? Sim, é por isso que dizemos que a ciência é uma das maneiras pelas quais Satanás corrompe as pessoas. Satanás criou e inventou muitos contos ou histórias populares que aparecem em livros de história, deixando impressões profundas nas pessoas sobre cultura tradicional ou superstições. Por exemplo, na China, há os 8 imortais cruzando o mar, Viagem ao Oeste, o Imperador de Jade, a conquista do Rei Dragão por Neza e a consagração dos deuses. Elas não estão profundamente enraizadas na mente humana? Mesmo que alguns de vocês não saibam todos os detalhes, vocês ainda conhecem as histórias gerais, e esse conteúdo geral é o que está impresso em seus corações e mentes, para que vocês não possam esquecê-las. Essas são as várias ideias ou lendas que Satanás preparou para o homem nos tempos antigos e que foram espalhadas por diferentes eras. Essas coisas prejudicam e enfraquecem diretamente as almas das pessoas e as enfeitiçam uma após a outra. Isso significa que uma vez que você aceita essa cultura tradicional, histórias ou superstições, uma vez que elas se estabelecem em sua mente e uma vez que elas estão arraigadas em seu coração, é como se você estivesse sob um feitiço,
você é atraído e influenciado por essas armadilhas culturais, essas ideias e histórias tradicionais. Eles influenciam sua vida, sua perspectiva de vida e seu julgamento das coisas. Elas influenciam ainda mais sua busca pelo verdadeiro caminho da vida. Este é realmente um feitiço maligno. Não importa o quanto você tente, você não consegue se livrar deles. Você os corta, mas não pode cortá-los. Você os vence, mas não consegue derrotá-los. Além disso, depois que as pessoas passam por esse tipo de feitiço sem saber, elas começam a adorar Satanás sem saber, fomentando a imagem de Satanás em seus corações. Em outras palavras, eles estabelecem Satanás como seu ídolo, algo a ser adorado e admirado, chegando até mesmo a considerá-lo como Deus. Eles não sabem que essas coisas estão no coração das pessoas, controlando suas palavras e ações. Além disso, você considerou essas histórias e lendas falsas a princípio, apenas para reconhecer sua existência sem saber. Então elas se tornam pessoas reais e se tornam coisas reais e existentes. Você não tem consciência, você aceita inconscientemente essas ideias e a existência dessas coisas. Você também, sem saber, acolhe demônios, Satanás, ídolos em sua própria casa e em seu próprio coração. Isso é um feitiço. Notas dos números no texto. 1. Engolir refere-se ao comportamento violento do rei dos demônios, engolindo as pessoas inteiras. 2. Cúmplices de crime é o mesmo tipo de grupo de bandidos. 3. Insolúvel é entendido aqui como uma sátira, significando que as pessoas são rígidas em seu conhecimento, cultura e perspectiva espiritual. 4. Viajando livremente não estando sujeitos à lei, indica que o diabo está irado e caluniador. 5. Totalmente caótico, refere-se ao quão insuportável é olhar para o comportamento violento do diabo. 6. Machucado e machucado refere-se ao rosto feio do rei dos demônios. 7. Jogar tudo de uma vez significa apostar todo o dinheiro na esperança de ganhar no final. Esta é uma metáfora para os esquemas malignos e vis do diabo. Esta afirmação é usada sarcasticamente.